Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando agora cedinho no seu YouTube, no seu celular, na sua TV, no seu tablet, onde que você esteja assistindo esse vídeo, para falar de seleção brasileira e a primeira convocação do Ancelotti. Ontem foi a primeira convocação do Ancelotti, você já deve saber a lista, mas eu vou trazer aqui alguns dados e alguns números dos jogadores que foram convocados e como essa seleção brasileira vem para esses dois jogos de estreia do Ancelotti nas eliminatórias. Então bora lá, antes de começar o vídeo, ó, vou dar o tempo certinho, ó, para você se inscrever. Se inscreve aí embaixo, isso. Aí agora o tempo do like. Isso, boa. Fechou? Comenta aí com a galera, compartilhe, bora lá falar da convocação da seleção brasileira. Goleiros: Hugo, do Corinthians, Bento, do Al Nassr e Alisson, do Liverpool. Defensores: Alexandro, do Flamengo, Alexandro, do Lille, Lucas Beraldo, do Paris Saint-Germain, Carlos Augusto, da Inter de Milão, Danilo e Léo Ortiz, do Flamengo, Marquinhos, do Mônaco, Wanderson, Marquinhos do PSG, Wanderson do Mônaco, Wesley, jogador do Flamengo. No meio-campo, Andrés Pereira, do Fulham, Andrei Santos, do Strasbourg, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United, Ederson, da Atalanta e Gerson, do Flamengo. Atacantes: Antony, do Betis, Estevão, do Palmeiras, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Matheus Cunha, do Wolverhampton, Rafinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a principal surpresa, na minha opinião, mas que eu apostava que isso ia rolar. Hugo Souza, goleiro do Corinthians, foi convocado. O Ederson está lesionado e eu imaginava até que ele seria convocado junto com o Ederson, independente se o Ederson tivesse ou não. Por quê? Porque o Hugo é o goleiro alto, assim, não tão de perfil, é o perfil mais próximo do que o Ancelotti tinha com o Courtois. Eu não estou comparando o Hugo com o Courtois, estou falando com o perfil de jogo. Um goleiro alto, quase 2 metros, ágil e que vive boa fase. Então, para característica, o Ederson, um cara extremamente bom com os pés e um cara de muito reflexo, muita velocidade. O Alisson, um cara com qualidade com os pés, mas mais do que isso, é um cara nota 7 em tudo. E o Hugo, esse cara alto, ágil, dá uma característica diferente para os três goleiros. Por isso que eu imaginava que ele seria convocado, mas de fato é a grande surpresa dessa convocação dos que foram chamados. O Alexandro, jogador do Lille, vou pegar aqui, ó, no Transfer Market, o, os dados dele. Para quem não conhece, o Alexandro, ele jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, foi dispensado dos dois times e aí foi para o Resende. Do Resende Sub-20 ele foi se aventurar na Europa, passou pelo Praense de Portugal, o Amora também de Portugal, foi para o Chaves e do Chaves conseguiu se destacar indo para o Lille. Nessa temporada ele fez 47 jogos, marcou um gol e deu duas assistências, inclusive uma delas na Champions League, e acumula 4.186 minutos. Jogou muito durante a temporada o zagueiro do Lille. Se fala que o Ancelotti deixou uma lista de transferências e tal, deixou uma lista de recomendações para o Real Madrid e o Alexandro está nessa lista. Tem só 25 anos, confesso que eu nunca vi ele jogar, não vou mentir para vocês, nunca vi o Alexandro jogar, só que o crescimento dele é astronômico desde que ele chega no Lille. Ele está no Lille desde 2022-23, então completou seu terceiro ano de Lille e chegou como um completo desconhecido. Hoje já vale 15 milhões de euros e vai fazer sua estreia, a primeira vez que ele é convocado para a seleção. Então o Ancelotti já estava de olho nele para o Real Madrid e convocou ele para a seleção. Por que eu não falo que ele é uma grande surpresa? Porque ele já vinha sendo especulado que estaria na lista
do Ancelotti, né? Estava na pré-lista e muitos acreditavam pelo Ancelotti gostar muito dele, que ele seria convocado. Alguns que foram convocados recentemente, Lucas Beraldo, Carlos Augusto, o Wanderson, o Wesley. O que eu penso? O Carlos, cara, é um cara que começou no Corinthians como um zagueiro e aí foi improvisado por um tempo como lateral, mas um cara bem defensivo, não era um cara muito de ofensividade, e aí na Inter de Milão se transformou num ala que atropela com muita força física e explosão e dá uma opção de ataque muito grande. Na lateral esquerda ele convocou o Alexandre do Flamengo, que é o inverso, é o lateral mais defensivo, um lateral que pensa mais o jogo. O Carlos é não uma surpresa, porque ele já vinha sendo convocado, mas não estava nas minhas prévias. Eu achei que ele ia com o Caio Henrique do Mônaco e o Carlos foi o convocado. Ele dá uma alternativa muito boa. Se precisar, ele é versátil pelo lado do campo. Se precisar de um atacante, de um lateral atacante ofensivo que busca linha de fundo, de força física, é o Carlos Augusto. Se precisar de um cara que recompõe, que marca, que pode fechar terceiro zagueiro, ele também consegue fazer isso. Então é uma opção muito boa. O Alexandre tem essa característica também, mas com menos força física, já tem 34 anos. Eu falei do Beraldo que é muito jovem, mas foi muito bem em 2024-25 na temporada pelo Paris Saint-Germain, foi eleito um dos melhores zagueiros do campeonato. Ele tem só 21 anos, é um cara que para pensar para o futuro da seleção. Ele essa temporada fez 33 jogos e marcou um gol. Daqui nada além do que não era o esperado. O Wanderson vinha sendo convocado, é bom jogador. O Wesley veio na última lista do Dorival e se manteve porque é muito bom jogador, vai ficar pouco tempo no Flamengo, não vai aguentar muito. E aí a crítica que todo mundo faz é o Danilo. Pô, por que o Danilo é convocado? O Danilo é convocado porque ele é bom, primeiro de tudo, porque não tem outro. Não tem outro cara que é tão versátil como ele, que joga em todas as defesas. E é um cara de confiança. E eu vou falar sobre a confiança e jovens, o que ele buscou. Meio-campistas, sem grande surpresa, talvez o Andrei Santos, mas é mais um que ele já cogitava convocar para essa seleção. O Andrei Santos, que pelo Strasbourg da França, ele tem só 21 anos também, é muito novo, muito bom jogador. Essa temporada ele fez 34 jogos, tem 11 gols e 5 assistências, jogou muito lá na França. É um cara que já vai jogar o Mundial de Clubes pelo Chelsea, vai voltar para o Chelsea. Então, em breve, vocês vão parar de criticar jogador de time desconhecido, porque ele vai jogar no Chelsea, ele pertence ao Chelsea. Fora esses, o Andreas alterna bons e maus momentos, alterna convocações e não convocações. O Bruno Guimarães é titular de todo o ciclo até agora. O Ederson também foi convocado algumas vezes, chegou a jogar com o Dorival Júnior e é um cara que tem um perfil muito bom de parte física e qualidade técnica também, vem jogando muito bem na Atalanta. É um cara que eu imagino que não vai ficar muito tempo na Atalanta também. O Gerson vinha sendo titular do Dorival. E aí, a volta do Casemiro. Entra mais um na lista dos jogadores de confiança, mas não só isso. O Casemiro está jogando muito no Manchester. Voltou a jogar bem no Manchester. Ele não vai ser o Casemiro do auge dele no Real Madrid. Esquece. Mas ele vai ser um cara muito útil para essa seleção. Líder, um cara com presença de nome. Isso é muito importante em seleção. E um cara com um QI de futebol, um QI tático gigantesco. Vai ajudar muito em um setor que o Brasil sofre. O entrelinha defensivo do Brasil é muito fraco. Dorival, Fernando Diniz tentaram com o André, com o Bruno Guimarães, com o Joelinton, tentou com um monte de gente e não deu certo. Precisava do Casemiro, era uma necessidade o Casemiro de volta. No ataque, o Estevão vinha alternando convocações, não, mas é preciso ter o Estevão, porque que a Espanha tem o Yamal e o Brasil não pode ter o Estevão, que deita e rola aqui. Bizarro, né? Pensar que a gente tem um moleque com potencial gigantesco
e que não usa na seleção tem que convocar e tem que jogar. Martinelli do Arsenal de volta, jogou a última Copa, fez uma temporada regular no Arsenal, nada além disso. O Rafinha, que está voando, candidato a melhor do mundo. O Vinícius Júnior, atual melhor do mundo pela FIFA. O Antony, de volta à seleção, também jogou a última Copa e se reencontrou no Betis. E é um jogador que é convocado muito para o Ancelotti ver como que ele está, mas mais do que isso, o Ancelotti acompanhou a temporada dele pelo Betis, essa passagem dele pelo Betis de 6 meses, que ele está indo muito bem. Então, é convocado pelo que o Ancelotti estava vendo ali no campeonato local. E ele estava fazendo diferença sim no campeonato espanhol. O Matheus Cunha, que é do Wolverhampton, mas já já vocês também vão parar de criticar, jogador de time desconhecido, porque ele está indo para o Manchester United. A diferença é que o Manchester United terminou a Premier League em 16º colocado. E o Wolverhampton em 15º, né? O Wolverhampton terminou em 16º com o mesmo número de pontos. Então hoje a gente pode dizer que o Manchester United e o Wolverhampton têm o mesmo nível de futebol. Tem o mesmo perfil de técnico, um com o Rubem Amorim e outro com o Vitor Pereira. E ele está indo para o Manchester United. Então muda o peso, muda o tamanho, mas pela última temporada o nível é o mesmo dos dois times. Não tem dúvida disso. Não estou falando que é mais fácil jogar no Manchester United como é jogar no Wolverhampton, sem pressão e tal. Mais difícil. Mas hoje o nível dos dois é igual. Não tem muito o que discutir. E aí talvez o principal nome de confiança dessa lista, pelo menos do acreditar em alguém, que é a volta do Richarlison, atacante do Tottenham, que está de volta à seleção brasileira depois de um hiato muito grande. Teve ali aquele momento que ele chorou com o Fernando Diniz, passou por uma lesão muito séria e tal, e volta. Foi convocado nesse ciclo já, mas estava um tempo sem ser convocado. Ele que aos poucos vai recuperando sua fase no Tottenham, vai recuperando sua posição, jogou só 24 jogos, tem pouquíssimos minutos esse ano, total de 942 minutos, é o jogador da seleção que menos jogou na temporada, tem só 5 gols e 2 assistências no ano, mas entra naquela cota do cara que o Ancelotti confia. E esperar para ver. Gosto do Pombo como jogador, acho fantástico. Muito se fala dele como pessoa, diz que ele é um cara fantástico também, uma pessoa muito gente boa. Passou por problemas seríssimos de depressão e tá de volta aí, é muito legal ver a recuperação dele. Tomara que ele vá bem na seleção e recupere o posto de centroavante da amarelinha. O que eu achei da convocação? Achei uma convocação boa, mas que é isso. A seleção brasileira hoje é isso. Não tem grandes craques e não vai passar desses 26 convocados hoje. Talvez trabalhar com 40 jogadores. Eu não penso que seleção brasileira é momento. Eu vi o Bruno Prado falando isso e concordo totalmente. Falava isso há mais tempo. Para mim, seleção brasileira você tem que fechar ali um número de 40, 45 atletas e saber que você vai contar com esses 40, 45. Ah, mas é só um mês, cara. Se for para convocar assim, esperar a boa fase de algum jogador aleatório para convocar para a seleção. Eu acho que não penso dessa forma. Acho que os tempos mudaram. Talvez o último ciclo que teve isso foi em 2002, mas você pega quem que eram esses caras. Era o Kleberson indo para o Manchester United, fechado com o United. Era o Gilberto Silva encaminhado para o Arsenal. Era o Kaká encaminhado para o Milan. Hoje em dia a gente vê esses caras saindo mais cedo, né? Então, o Estevão é jogador do Palmeiras, mas já está vendido para o Chelsea. Então, eu acho que não tem mais essa. É pensar em 40, 45 nomes e seguir com isso até a Copa. Trabalhar a partir desses números, desses jogadores e não pensar além dessa lista aí de 40, 45. Acho que a seleção brasileira tem que girar em torno desses caras. Dos que não estão na lista, por lesão, Endrick e Rodrigo vão jogar, vão ter oportunidade com o Ancelotti, certamente vão ter oportunidade.
O Militão também vai ter chance. Pode anotar isso aí que o Militão também vai ter chance com o Ancelotti. E queira ou não, vão entrar na taxa de confiança dos jogadores que passaram pela mão dele. Hoje ele falou que trabalhou com 37 atletas brasileiros durante a carreira e ele tem gosta muito de brasileiro, então muito provavelmente esses caras que ainda estão na ativa vai ter chance com ele. Isso é fato na minha cabeça. Sobre o Neymar não estar na lista. Na coletiva o Ancelotti disse que conversou com ele, que falou, que explicou a situação. Para mim isso é nada mais do que uma forma de você trazer o Neymar para o lado dele. E dessa vez é óbvio que o Neymar é menor do que o treinador. Queira ou não, o Neymar é menor do que o Ancelotti. E o Neymar não vai ser convocado porque é o Neymar. A partir de agora o Neymar vai ter que jogar. Se ele quiser estar na seleção, ele vai ter que jogar. Se ele manter da forma que ele está fazendo, ele vai largar e a seleção vai viver a sua vida, o Neymar vai viver a vida dele, cada um por si. Não vejo nada me faz crer que o Ancelotti vai convocar o Neymar por nome. E basicamente é isso. Outro fator legal que deu para perceber. Foi muito bacana ver a forma que a CBF tratou. É, critiquei muito o Samir, presidente da CBF. Teve uma sorte, entre aspas, danada. O primeiro ato dele é apresentando um dos maiores técnicos de todos os tempos. Mas gostei da comunicação de que foi essa apresentação, com mensagem do Parreira, com o Felipão entregando o agasalho em homenagem ao Zagallo. O agasalho era uma homenagem ao Zagallo. Então, assim, os últimos 3 campeões do mundo com a seleção brasileira, todos eles representados ali na coletiva. Parreira em vídeo, Felipão presencialmente, o Zagallo na homenagem do agasalho. Gostei de ver e dá para perceber que o Ancelotti respeita muito o futebol brasileiro. Isso é interessante. Da lista, eu imaginava que ele convocaria menos jogadores de futebol nacional, foram 7. E acho que aos poucos ele vai entendendo quem que ele pode contar e quem que ele não pode contar. Ele vai ver o dia a dia. Do que eu faria diferente, talvez convocaria o Pedro no lugar do Richarlison, mas acho que só. Não vejo nenhum outro nome que poderia entrar nessa lista a não ser o Pedro. E, e é isso. A seleção brasileira vai ser. Essa vai ser a base da mescla de jogadores muito novos com jogadores experientes da confiança dele. E eu acho que é assim que o Brasil vai chegar para a Copa do Mundo também. Não vai mudar muito desses 26. Creio que desses 26 aí, pelo menos na convocação final da Copa, vai ser legal a gente fazer a comparação, mas 15, 16 certamente vão estar lá. Se mudar, muda um ou outro. Talvez um Rodrigo, um Endrick, um Neymar, um Pedro. Acho que não tem muita diferença disso, não. Fechou? O que você achou da convocação do Ancelotti? Gostou, não gostou? Acha que poderia ter mais nomes? Quem que você pensa que poderia estar na seleção e não está? Comenta aí aqui embaixo. Falou? Um abraço, tchau, até a próxima.